Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Isaías 64. Fala o seguinte: ó, se pendesse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem na tua presença, quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, descestes e os montes tremeram com a tua presença, porque desde a eternidade, desde a antiguidade, não se viu, nem se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu Deus, além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Amém? Então nessa noite eu creio que o Senhor já está aqui, a presença dele já está muito forte aqui. E eu creio que ele é o Rei da Glória. Amém? Quando você chama que vem o Rei da Glória, a glória tem um rei. Amém? Então quando você fala, vem a tua glória, a glória não tem como vir sozinha, porque a glória tem um rei, a glória tem um dono, e ele é o rei de todas as batalhas. Então quando você está adorando ele, a glória vem, e ela não vem sozinha. Amém? Amém. Ela não vem sozinha, a glória desce e o rei desce junto, que é o Senhor forte e poderoso. Só que ele é forte e poderoso nas batalhas. Então se você tem uma batalha que é muito forte, que o inimigo está fazendo barulho na sua vida, aonde você está, onde você está atuando, o inimigo está fazendo barulho, você começa a adorar ele todos os dias da sua vida. Amém? E o Senhor forte e poderoso vai descer sobre a sua vida. Amém? É o Rei da Glória. Ele desce com a glória dele, e ele vem com a presença dele, ele vem com o poder dele, e ele vem cheio de majestade, e ele vem cheio de autoridade. Ele é o Senhor dos Exércitos, ele é o Senhor da glória. E as trevas, as portas do inferno não prevalecem contra ele, as portas do inferno não podem prevalecer contra a tua vida, em nome de Jesus. E ele declara no Salmos 24:7: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Em nome de Jesus, que você se levante nessa noite, na autoridade de Jesus Cristo, e caminhe de cabeça erguida, porque o Senhor ele é contigo. Por onde você for, por onde você andar, ele é contigo. E o diabo ele vai ser envergonhado, porque Deus ele é fiel, ele não brinca com a palavra dele. Deus ele não está brincando com a palavra dele. Eu vejo muitas pessoas falar assim: irmão, o diabo está furioso, irmão, o diabo ele está 24 horas, irmão, tentando que ele possa tragar. Mas eu vou te falar uma coisa nessa noite, uma notícia boa para você. A Bíblia fala que do nosso lado tem muros de fogo. Em Isaías 62, versículos 2, 6, fala o seguinte: existem guardas continuamente guardando nossos muros. Esses guardas são anjos que guardam as nossas vidas. Então o Senhor dos Exércitos está conosco. Então quando você adora o Senhor, ele vem junto com a glória dele, e as trevas elas batem em retirada, porque a Bíblia declara: aonde a luz habita, as trevas têm que sair. A palavra de Deus declara que quando a luz vem, ela dissipa as trevas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Em nome de Jesus, eu estou muito feliz, porque cada dia que tem passado, nós temos visto quanto o diabo ele é derrotado. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Nós fomos aquele dia no culto lá na Dona Neuza e tentaram roubar o carro da Selma. E o ladrão arrancou, só faltou arrancar o volante também. Ele não conseguiu levar o carro. E nós falamos: cara, glória a Deus. Como o diabo foi envergonhado, ele vai ser sempre envergonhado. E ontem, essa semana, o Daniel contou o testemunho e eu fiquei tão feliz, né? Eu querendo falar com ele, até liguei hoje, conversei com, até dei uma ligada lá para falar com ele. E eu estava tão feliz porque, irmãos, a Bíblia declara que nós devemos se alegrar com os que se alegram. Amém? Porque a vitória do Senhor é a sua vitória. Você também é mais que vencedor em nome de Jesus. Então, eu estou muito feliz nessa noite, porque o Senhor está aqui, a presença dele está aqui. Amém? Você está feliz com Jesus? Amém.
E ele trouxe a melhor guitarra do Daniel, você viu? Hoje ele veio chique, falei dele, já, meu. Glória a Deus. Né? Culto de ação de graças aí, para glorificar o nome do Senhor. Né? Isso é um sinal que Deus tem muito mais para nós, amém? Para a sua vida também. Amém? Onde o inimigo está lutando contra você, será o seu lugar de maior vitória. Sabia? Aonde o inimigo, eu já vi várias pessoas falando, eu vou falar a real. Aonde é a sua maior luta, vai ser a sua maior vitória. Aonde é a sua maior dificuldade, você vai ser mestre. Amém? Então, se você está tendo alguma dificuldade em alguma área, não reclame. Fala, Senhor, como que eu faço para administrar, para passar por essa situação, para superar essa situação? Amém? Nunca reclame, nunca coloque Deus na parede, como a gente vê pessoas falando, se Deus não fizer, eu vou pôr ele na parede. Não, fala, Senhor, eu estou aqui, me ensina a passar por essa situação, o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Amém? Porque depois que você passar essa situação, lá na frente você vai ser mestre dessa situação. Amém? Em nome de Jesus. Olha a Deus. Deus é fiel. Fiel demais. Amém? Hoje eu estava orando ao Senhor e pedi uma palavra para o Senhor. Eu creio que essa palavra vai falar ao teu coração. Ela falou no meu coração. Foi bênção essa tarde. Nós estivemos, comentei com os irmãos, nós estivemos em Palmas fazendo. Nós estivemos lá, foram 2 dias, né? Foram dias de bênção. E creio que o Senhor liberou algo sobre as nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Então, amém. Vamos lá. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Salmos 139. Salmo 139. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje nessa tarde. Eu fiz algumas anotações. Salmos 139. Vamos ler o versículo 1, 2, o versículo 23 e 24. Fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. De longe penetra os meus pensamentos. Versículo 23 e 24. Fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que essa palavra, Espírito Santo, ela venha falar aos nossos corações da maneira plena, boa, perfeita e agradável. Nós precisamos do Senhor, Espírito Santo. Seja bem-vindo e fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Eu quero falar um pouco nessa noite a respeito do versículo 23. Davi falou o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Eu fiz algumas anotações. Nesses dias de hoje, nós, tanta correria, tantas decisões que devemos tomar, né? Um dia que nós temos tantas amizades, vivemos tempo de tantas amizades, convívio com tantas pessoas. Então nós estamos vivendo uma época de caminhar, tomada de decisões, desejos, sonhos, projetos, e nós precisamos de tomar decisões que venham nos abençoar. Amém? Você tem desejo de trocar de carro, mudar de casa, fazer a faculdade, né? Você
tem vários desejos, vários projetos. E eu estava meditando hoje, nessa tarde, essa palavra sobre o nosso coração. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus 15. Mateus 15, 11. Mateus 15. Vamos lá. Mateus 15. Vamos lá, o 11, 14, 18 e 19. Vamos lá, fala assim. Jesus ele falou para os discípulos: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, se aproximando deles, os discípulos disseram: sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Versículo 14: deixai os sãos, deixai os cegos, guiai os cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no abismo, no barranco. Versículo 18: mas o que sai da boca vem do coração, isso é o que contamina o homem, porque do coração procede maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Então eu estive meditando hoje, quando Davi estava orando ao Senhor, e ele falou: Senhor, sonda meu coração e vê se não há em mim algum desejo mau. E meditando em cima desse versículo de Davi, de Salmos, eu comecei a analisar que a nossa vida é uma vida de decisões. Nós temos que tomar decisões a todo momento. Todo momento nós queremos tomar decisões, nós precisamos, nós queremos mudar, nós precisamos de conselhos. E a Bíblia fala em Provérbios que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Amém? A gente costuma ver pessoas que falam assim: ah, meu coração mandou eu fazer tal coisa. Já viu isso? Quem já viu? E aí você vê que a pessoa foi pelo coração e o coração dela estava enganado. E aqui esse versículo de Mateus 19: porque do coração procede maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. O que eu queria passar essa noite é que nós precisamos sondar os nossos desejos. Amém? Nós precisamos sondar os nossos corações a todo momento. Eu fiz algumas anotações a respeito de trabalho. Às vezes você quer mudar de trabalho, você nem consulta o Senhor, você nem ora, você fala: não, eu já senti que lá é melhor do que onde eu estou, né? E você não ora, não pede, vamos orar junto, não liga para alguém para estar orando junto, não pede para alguém uma sugestão, uma opinião. Aí eu fiz anotações dentro do trabalho, mudança de casa, de endereço. Ah, vamos mudar e não decidi de mudar para lá e vou mudar. Aí você vai para casa e você fala: nossa, não era para ter feito isso. Relacionamento: ah não, aquela pessoa é de Deus, eu orei, eu senti que era de Deus. A pessoa tem o meu perfil, né? O perfil visual. Não é? Você olha e fala: essa mesmo. Só que o coração que está querendo, e o coração é enganoso. Compra de um carro, um imóvel, faculdade. Às vezes você não sabe qual é o curso que você quer fazer, qual a faculdade você quer estudar, e você vai: não, essa mesmo, vou estudar esse curso. Aí chega no meio do curso, igual essa semana um amigo meu me ligou, falou: cara, estou fazendo direito, mas eu não sei se essa faculdade que eu quero, e agora? Aí eu falei: vai orar, filho. Ele no segundo ano. Então o que eu quero trazer nessa
falou: Senhor, sonda o meu coração, e vê se há em um caminho mau. É porque o nosso coração, ele sempre vai ter desejos. Nós somos pessoas que nós não paramos de sonhar. Amém? Você está com um carro, você passa na rua, você vê uma agência com vários carros, aí você fala: logo vou colocar vou ter aquele carro ali. É ou não é? Você vai no shopping, aí você vê as vitrines e você fala: nossa, será que o cartão passa? Eu vou comprar esse. A mulherada desse pá, né? Quer comprar sapato, vestido, se deixar, né? Aí o esposo chega em casa: o que você fez? Não, eu estava passando depois presente. E aí, vários exemplos que nós temos de mudanças, de comportamento, de decisões. Só que se você analisar, todos os desejos deles vêm do nosso coração. Amém? Então eu quero trazer para você nessa noite: quais são os seus desejos, os seus projetos? Eu anotei aqui a respeito de cursos, de faculdade, a respeito de amizades, né? Às vezes nós temos tantas amizades, não sabemos filtrar as amizades. A respeito do ministério, a respeito da igreja, a respeito de Jesus.